Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, que diz assim: Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu prefiro ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei falarão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, desde o início do mundo, quando Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher o bem e o mal, o certo e do errado, pensar como Deus pensa ou pensar como o ser humano acha melhor, tudo virou de pernas para o alto. A confusão se instalou na humanidade e com a confusão veio a maldade, o sofrimento e a morte aqui no inferno. Jesus estava falando com seus discípulos. Ontem nós vimos Jesus perguntar para eles quem eles achavam que Jesus era. Pedro, em nome de todos, afirmou com convicção que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus. Jesus disse que Pedro falou isso porque o Espírito Santo mostrou ou revelou isso para ele. Portanto, era o próprio Deus que fez Pedro reconhecer que Jesus era o Salvador. Também, depois de ver Jesus 2 vezes fazendo uma multiplicação de peixinhos e pães e alimentando 2 multidões, curando enfermos e fazendo maravilhas, quem não iria dizer que ele é o Salvador prometido? No texto de hoje, Jesus está ainda conversando com seus discípulos e preparando-os para o futuro. Ele diz que seria preso, pregado na cruz e morreria. Pedro então leva um susto e na cabeça dele isso não está certo. Jesus, sendo o poderoso Filho de Deus e Salvador do mundo, não iria morrer. Ele é Deus, Deus não morre. Pensando que Jesus estava se equivocando, Pedro chama Jesus para um canto e o repreende, dizendo que isso que Jesus falou era bobagem, nunca aconteceria. E aí é que Jesus, depois de ter falado que Pedro falava pelo Espírito Santo ontem, agora diz: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Que balde de água fria levou Pedro de Jesus? Depois de ter falado pelo Espírito Santo, afirmando que Jesus era o Filho de Deus e Salvador do mundo, agora Pedro fala impulsionado por Satanás para tentar tirar Jesus do caminho difícil e doído da crucificação. Muito interessante é que Jesus diz para Pedro que ele estava pensando e falando como ser humano pensa e fala, e não como Deus pensa e fala. Toda vez que o ser humano tenta fazer algo por si próprio em relação a coisas espirituais, não dá certo. A mente do ser humano, bem como todas as áreas de sua vida, estão contaminadas pelo pecado e pelo mal. Assim, a tendência do ser humano é sempre escolher, fazer e falar o errado e o mal. Jesus ficou bravo com Pedro
porque Jesus sabia claramente que no projeto de salvação de Deus para a humanidade pecadora, ele deveria ser preso, maltratado, humilhado, pregado na cruz e morto. Não era fácil, mas era o caminho da salvação, o único caminho para nos ter um dia no céu. Lá na cruz, Jesus teve de sofrer toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano, como substituto de cada um de nós, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, isto é, por cada pecado deveria haver um castigo. Para não nos castigar no inferno, Jesus foi castigado em nosso lugar. Assim, pela fé em Cristo, o pecador tem o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Não havia outro caminho, não havia um caminho mais fácil. Muitas vezes fazer o certo é mais trabalhoso e até sofrido, mas o certo sempre vai dar certo. É melhor sofrer por fazer o certo do que sofrer por fazer o errado, não é? A mesma coisa vale para nós hoje. Não há caminho fácil para ir para o céu. É necessário, na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, enfrentar e vencer as tentações para o pecado e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, mesmo que isso vá contra a nossa vontade pecaminosa, contra o mundo que vive totalmente afastado de Deus e contra o diabo que a todo momento tenta nos impulsionar para o mal. Quando Jesus falou que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz e segui-lo, era para ser cristão, nem que a pessoa precisasse perder tudo, sofrer e até morrer por Cristo. Para não errar, estimado irmão e irmã, além de pedir sabedoria de Deus, é necessário fazer uma perguntinha para Deus em tudo. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Senhor, o que Tu queres que eu diga? Senhor, o que Tu queres que eu pense? Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz não apenas para ser nosso Salvador, mas para ser o nosso Senhor, isto é, não fazer mais aquilo que queremos ou pensamos, mas a vontade certa de Deus em nossas vidas, que está revelada na Palavra de Deus. Pensar, sentir, falar e fazer a vontade de Deus, o certo, em nossas vidas, vai garantir paz e felicidade para nós. Quem faz o certo segundo a Palavra de Deus, pode até sofrer neste mundo por fazer o certo, mas a coroa da vida eterna está esperando por ele. Veja o que diz 1 Pedro 3, 14 a 18. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Amém. Queremos orar também hoje pelos nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul que estão sofrendo com as enchentes e pedir que Deus os abençoe, proteja, ampare e anime. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Que nós possamos nunca fazer a nossa vontade, nunca fazer aquilo que queremos, mas fazer o que é certo segundo a tua santa vontade. Que nós possamos sempre perguntar para Ti o que Tu queres que nós façamos, falemos ou pensemos. Que a nossa vida
seja uma vida vivida para a Tua honra, para a Tua glória, e que nós possamos falar para este mundo que só existe paz e felicidade quando as pessoas se voltarem para Ti em arrependimento de seus pecados, na fé em Cristo e o desejo de fazerem a Tua vontade na vida delas. Ó Deus, esteja com os nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo tanto por causa das enchentes. Abençoa para que as chuvas parem logo, os rios baixem, as pessoas possam voltar para suas casas e reconstruírem as suas vidas. Dá ânimo, dá força, dá fé, dá esperança, dá amor para os nossos irmãos e irmãs. Que eles saibam que o Senhor é o pastor deles e por isso nada lhes faltará. Que a Tua presença encha a vida deles de alegria e de paz, mesmo em meio a todo esse sofrimento. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.